Olá, meus queridos! Tudo certinho? Bom, vocês devem estar notando que o cenário hoje da aula está um pouco diferente e a ideia é que eu possa chegar um pouco mais perto de vocês e quem sabe assim conectarmos melhor os nossos pensamentos e termos uma aula ainda melhor. Bom, hoje começaremos a trabalhar o livro 2, o livro azul que vocês receberam há poucos dias. Então, para isso, eu peço que vocês abram esse livro lá no início, na página 2, na página 3, e hoje nós trabalharemos até a página 5. Já abriram o livro? Podemos começar? Bom, o tema em que o livro de vocês traz é Viver em Busca do Bem. E esse Viver em Busca do Bem, o primeiro tema que ele traz é Navegar é preciso. Quem são os navegadores? Qual a importância que os navegadores tiveram ao longo da história? Navegadores, eles saíram nas grandes navegações, eles saíam de Portugal, eles saíam da Espanha, eles saíam da Itália e navegavam todos os continentes em busca de, muitas vezes, de ouro, de riqueza, mas também de materiais necessários para a vida deles, como temperos. Mas esses navegadores, da época das grandes navegações, eles foram os primeiros navegadores da história? Não. Nós temos história muito antes disso. Nós já víamos, por exemplo, lá os vikings, que já navegavam em 1100, 1200 e até mesmo antes. Então a história da navegação é muito importante. E agora, eu te pergunto, navegar é preciso. É preciso? Quais são as coisas que nós precisamos navegar na nossa vida? A primeira coisa para um barco navegar é necessário soltar as amarras que o prendem ao porto. E na nossa vida, quais são as amarras que nos prendem ao porto da vida? Um barco, ele tem importância se ele estiver navegando? Um barco parado no cais, que importância ele tem? Qual é a nossa importância se a gente ficar parado só na mesmice? Só naquilo que nos traz conforto? Quais são os desafios que a vida lhe proporciona? Você tem aceitado os desafios que a vida lhe traz? Ou você tem preferido ficar no seu conforto? Quais são os desafios que você tem? Estudar um pouco mais? Fazer um exercício físico? Quais são os desafios? Aprender aquela nova língua? Aprender a tocar um instrumento? São tantos e tantos os desafios que temos na nossa vida. E, às vezes, a gente prefere ficar parado no porto da vida. Lembrem-se, barco parado no porto, qual a importância dele? Ao longo da história, vimos pessoas navegando de diversas maneiras. Grandes embarcações, mas também pequenas embarcações, como por exemplo a Amir Klink, um navegador brasileiro que decidiu sair da África, navegando num pequeno barquinho de 6 metros de comprimento e veio remando em 100 dias até o Brasil. Vocês já pensaram quantos sonhos, quantas belezas este navegador passou? Ao longo destes dias navegando, quanta coisa boa ele viu? Será quantos medos também ele deve ter passado? Ah, queridos, com certeza muitos medos. Mas se ele não tivesse soltado as amarras, ele teria história para contar? Com certeza não. E aí, nessas histórias de navegação, e em todas essas reflexões sobre a nossa vida, eu termino essa aula com uma pequena parte da produção de um poeta português chamado Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, em seu poema, dizia o seguinte: Ó mar salgado,
Quanto do teu sal são as lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos rezaram e quantas noivas ficaram por casar? Para que fostes, ó mar, para que fostes nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele espelhou o céu. Fernando Pessoa. Essa mensagem que eu deixo a vocês. Deixo também algumas atividades lá no livro branco. Então, essas atividades são atividades simples que vocês deverão... deixa eu pegar aqui. Vocês deverão fazer, são atividades simples que estão lá, na verdade, na página 2 do livro lá, azul. Só essa atividade. Eu pensei que tivesse um livro branco, mas não. No livro azul. Onde vocês vão responder as perguntas que tem ali. Que são: qual é o horizonte da nossa vida? Existe sentido em nossa existência? Existe um caminho certo para seguir? A escolha boas ou más? Como avaliar uma situação para tomarmos a decisão? Pois bem, fica a mensagem, ficam as atividades, mas acima de tudo, fica a reflexão. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus queridos.